Ele acaba de escrever um novo artigo falando justamente desta evolução da pecuária nacional. Elegeu o ano de 2025 como a quinta onda do setor de carne bovina. Eu estou falando do engenheiro agrônomo, consultor, palestrante e CEO da Atenagro, Maurício Palma Nogueira, idealizador da maior expedição técnica que percorre centenas de fazendas de gado por todo o Brasil. Comandante Maurício, muito bom dia, obrigado pela visita novamente. Bom dia, Mauro, sempre um prazer estar aí com vocês. Muito obrigado mesmo, Maurício. E eu fiz essa pequena apresentação aqui para tentar lembrar para o pecuarista brasileiro que a gente rodou, talvez não na velocidade que deveria, né? Mas é aquela coisa, né, Maurício? Devagar se vai ao longe, não? Verdade, Mauro, mas se a gente colocar a pecuária dentro da realidade do Brasil, nós atropelamos, né? Os nossos índices de crescimento e produtividade são fantásticos, às vezes muito difíceis de ver, o pessoal analisa ainda a pecuária com muito preconceito, inclusive uma crítica que a gente tem reforçado bastante lá na Atenagro, é o tanto que se subestima a curva de aumento de produtividade na pecuária. Tem muita gente projetando metas, estabelecendo metas que já foram superadas. E eles não entendem que já foram superadas justamente porque não interagem com produtores, com técnicos, com a indústria de insumos que está lá, não conversam com os frigoríficos que estão comprando, né? Vão conversar com os frigoríficos só para pressionar. Quer dizer, nós temos aí uma falta de compreensão sobre o que está acontecendo no campo. E você falou muito bem na introdução, um dos pontos que mais nos preocupa, e eu estou falando isso há 15 anos, em relação à sustentabilidade na pecuária, é justamente o componente social. Que nós estamos tendo uma legião de gente excluída que não vai conseguir acompanhar tudo isso. Então, às vezes a gente está procurando ali alternativas que já estão a campo sendo implementadas com muito sucesso e estamos esquecendo que tem gente que não está conseguindo acompanhar. Então, é ali que eu tenho que manter o foco, é colocar essas pessoas para tentar incluir o máximo possível nesse processo de evolução da pecuária. Há uma discrepância muito grande hoje entre uma fazenda evoluída e uma outra não aqui no Brasil, Maurício? Muito, enorme, né? A realidade é gigantesca. Para você ter ideia, a gente pega ali os mais produtivos do rally da pecuária, do público, do rally, quer dizer que está a campo, pega ali os 5% mais produtivos, eles têm uma produtividade 12 a 14 vezes acima do que a média. Nossa. E só a média do público do rally, ela já é o dobro da produtividade média do Brasil. Por isso que a gente criou também um conceito lá, que a gente, né? Nós classificamos o grupo de produtores que o rally consegue acessar e chamamos de pecuária comercial. Ela está o dobro da produtividade que veio aí da média dos últimos 4 anos. É essa pecuária que vai ditar o ritmo. Então, a gente está vendo aí todas essas discussões ambientais focadas numa pecuária que até existe, mas ela existe numa proporção em termos de oferta de boi, de carne, muito pequena. Então, claro, atinge uma legião muito grande de produtores, pequenininhos, às vezes até grande, mas que não implementaram tecnologia. Mas o grosso da nossa produção, mais de 80% da nossa produção, vem dessas fazendas que estão se modernizando. Elas já implementaram as técnicas que o pessoal fala que tem que implementar para fazer a transição, já foi feita. Né? Então essa é uma preocupação muito grande que nós estamos largando esse pessoal para trás. Né? Tem alguns slides que o Maurício Nogueira trouxe para a gente, gentilmente enviou para a gente, para o pessoal de casa entender um pouco melhor aí como a gente deu uma acelerada, né? Aliás, a primeira pergunta para você, Maurício, você disse que de 2019 até o ano passado, 2024, em apenas 5 anos, a gente dobrou a nossa produtividade, é isso? Não, o que está nesse cálculo que a gente fez é que a gente aumentou bastante, né? Depois até a gente vai ver ali, mas a gente sai ali da fase anterior de 55. Essa aqui é a quinta onda que você quis dizer, e a quinta onda chegaria a 77. Tá. Mauro, se a gente passar desse ponto ali, de 77, esse ano, com o tamanho de pasto que a gente tem, a gente pode passar os Estados Unidos antes, talvez até esse ano ou no ano que vem. Opa! Então a gente precisa ficar atento, claro, as estatísticas são meio confusas, mas o que eu quis dizer com essa questão do dobro, Mauro? O pecuarista que vai liderar a quinta onda, ele produziu o dobro daquele 66, que é a fase de 2019 a 24. Tá. Perfeito. Ele que vai liderar. Então, a gente não sabe onde vai parar. Esses 77 quilos
de carcaça por hectare estimado, né, preliminar para esse ano, ele pode ir para níveis muito maiores do que nós estamos acostumados com a pecuária. Então nós temos aí uma aceleração da curva de implementação tecnológica. E olha de onde a gente sai lá, nos anos 70 até 94, produzia 16 quilos por hectare. Na fase que a gente chama de ajuste de estoque foi para 40, quer dizer, já tem um salto enorme, né? E a gente vem aumentando. E quando eu não olho para essa curva, a gente projeta absurdos em relação à pecuária brasileira, e é por isso que se acredita equivocadamente que a gente tenha necessidade de avançar. A pecuária não demanda terra. A pecuária ela vai para as áreas desmatadas por consequência do desmatamento, não o contrário. Maravilha. Próxima tela, um abraço para o Ednei Brito, Vicente Júnior lá de Lucas do Rio Verde, Girlei Marques lá da Bahia, Ney Silva de Juína, Caio Henrique está acompanhando o Giro, Suzana de Araguaína, Ricardo Borges da Fazenda Querência de Dom Pedrito, seu Giro de Chiura, lá direto do Japão, acompanhando o programa Giro do Boi, todo dia ele acompanha a gente. E ele perguntou, quando que eu vou comer carne brasileira de você? A gente pode exportar. Você está otimista? Eu estou otimista que a gente vai mandar carne para o Japão, hein? Silvano, eu tenho certeza. Talvez a gente enrosque um pouquinho, coisa de negociação, mas é um maravilhoso trabalho que a BIEC vem fazendo, né? É verdade. Parabéns com ao pessoal apoio, da BIEC, nós também temos apoio aí do Ministério, da PEX, mas a BIEC está há muitos anos agarrada em abrir mercado e está conquistando mercados que a gente não tinha acesso, né? Isso é ótimo, né, Mauro? E aí eu queria chamar a atenção só para uma área, né, na hora que a gente fala de todo esse processo, durante o período todo nós agregamos tecnologia, nós aumentamos o pacote tecnológico. E se a gente ali olhar no destaque ali da fase que a gente chama de desestímulo, é a época que a gente mais aumentou a produtividade. Parece uma incoerência. Por que a gente chama esse período de desestímulo? Porque ele foi pressionado, o produtor foi pressionado nesse momento. Ele fazia tecnologia e competia com o que a gente chama de ajuste de estoque. Aqueles animais irados foram sendo eliminados do rebanho durante esse período. Então a gente tinha aí... dá para passar o próximo? Próxima tela, por favor. A gente tinha naquele período, exatamente, se você olhar ali onde está mais vermelhinho, o ajuste de estoque, aquele período, Mauro, ele é o período dos preços mais baixos que a gente já teve na pecuária. Inclusive, quando a gente mede resultados, são os piores resultados da pecuária. E quando você fazia tecnologia nesse período e competia com animal vindo do sistema extrativista, você podia colocar o produtor em prejuízo. Então você pode ver, a maioria dos pecuaristas que tentaram melhorar a fazenda nessa época, quase todos, tem algum caso sim, de insucesso, alguma reclamação, não é por causa da tecnologia, é porque ele estava competindo com essa eliminação de estoque no período, né? E aí a gente tem as outras fases, só para a gente colocar aí no tempo todo, né? Bom, essa próxima tela fala sobre a área total que atende os conceitos propostos pela produção considerada regenerativa do Brasil. Hoje essa é uma discussão que a gente tem, Mauro. O pessoal trouxe de fora, né? O pessoal de clima temperado está buscando muito adotar uma produção regenerativa. Sim. E não é a realidade do tropical. No sistema tropical, a gente é obrigado a trabalhar com técnicas que hoje são classificadas como agropecuária regenerativa. Então, se você pegar hoje, 10 anos de dados repetidos do Rally, 10 não, 12, né? 12. Nós temos, no mínimo, no Brasil, 50 milhões de hectares que está acumulando mais carbono do que o bovino emite. Como que a gente sabe disso? Medindo, indo a campo, medindo com repetição. Então, reúne aí pastos bem manejados, pastos tratados com adubo, com controle de invasoras, pastos reformados e pastos recuperados. Então são 50 milhões de hectares de pasto sem integração que sequestram mais carbono do que emitem. Dá o quê? 40% mais ou menos? Dá 30 e poucos por cento, né? 40. Não, dá 40, porque eu tenho que tirar ali os 17 milhões de hectares que estão integrados de alguma forma, ou integração lavoura e pecuária, ou áreas que estão sendo reformadas com uso de agricultura. Olha essa informação, presta atenção você pecuarista. Maurício Palma Nogueira, ele que coordena o maior rally, maior expedição da pecuária brasileira, dizendo que 40% dos pastos brasileiros estão sequestrando carbono e não emitindo. Exatamente. Olha só que informação importante. Tem muita gente nos acompanhando direto lá de Belém, que onde está acontecendo a COP30. Um abraço. Pessoal acompanhando os hotéis lá, né? Um abraço para todos que estão lá
na capital paraense lá, e já repassa essas informações daqui a pouco, durante a COP30 aí, viu? O Maurício está dizendo ao vivo aqui que a pecuária brasileira já está sequestrando 40%, 40% dos pastos brasileiros estão sequestrando e não emitindo. E como é que a gente chega nessa informação, né, Mauro? Antes que questionem, né? Que o pessoal quer estudos direcionados para tal, que você vai medir tudo. Claro, nós temos que fazer esses estudos, mas o que a gente pega? A gente pega estudos, principalmente feitos ali na Embrapa Pecuária Sudeste, alguns na Exalc ali pela equipe do SERR, qual o estilo, qual tipo de pasto, qual situação de pastagem sequestra tanto de carbono e qual é a emissão do bovino que está em cima e faz o cálculo. Como é que a gente chegou naquela situação de pastagem? Indo a campo e amostrando, né? Então nós temos aí, inclusive no Brasil, uma falha de conceituação do que é processo de degradação. Confunde-se muito pasto degradado com pasto de baixa produtividade. A gente precisa diferenciar as coisas. Né? Separar o joio do trigo. Tem que separar. Degradado é uma coisa, tem que separar. De baixa produtividade é outra. Porque as decisões que eu vou tomar em cima desse pasto são diferentes. Inclusive, quando a gente erra e trata o pasto de baixa produtividade como pasto degradado, a chance da gente fazer o dono daquele pasto perder muito dinheiro é grande. Então, eu preciso ser responsável com isso. De novo, tua introdução. Sustentabilidade envolve também a parte econômica. Eu não posso banalizar, né, sair falando um monte de coisa sem olhar a situação a campo. O Ederson Vinatti aqui está dizendo, eu sempre achei mesmo demais esse número que falam de pastagem degradada no Brasil. Está concordando com você aqui. De novo, é o conceito, degradado ou degradação. Os números nossos de pastagem degradada que a gente viu a campo são muito menores realmente do que são falados aí. Só que em degradação, quer dizer, piorando, a gente tem uma quantidade maior. Mas mesmo ela piorando, Mauro, até ela passar a ser mais emissora do que sequestradora de carbono, tem que passar de um determinado limite ali, né? Perfeito. E essa próxima tela aí, Maurício? Essa aí só eu coloquei Volta, por ela, favor, eu só incluí para quebrar um mito, né? O que aconteceu com a ocupação em animais por hectare por bioma. Olha lá o Amazônia, aumentou 170% a ocupação, quer dizer, cabe mais animais. Hoje é o bioma que mais aumentou a ocupação. Quer dizer, não é porque a pecuária está indo para a Amazônia que ela está empurrando a floresta. De novo, Mauro, eu vou repetir isso incansavelmente. A pecuária, a produção de carne bovina, não é causadora de desmatamento. A gente precisa ser mais firme, porque mesmo o pessoal acreditando, sabendo disso, não tem coragem de afirmar isso publicamente porque apanha, né? Porque virou aquelas verdades adotadas por repetição. A pecuária não é causadora de desmatamento. A maioria do desmatamento é colocado pecuária porque é a alternativa que o cara tem para consolidar a terra. Esse bovino que é colocado lá está numa lotação baixíssima, não adota tecnologia, não faz parte do jogo de produção de carne. Ele está lá para como é que fala? Para tomar conta daquele terreno que foi aberto ilegalmente. Né? Nós estamos falando aí do desmatamento ilegal, né? Tá. Maravilha. Próxima tela, por favor. Essa é o que eu mais gosto, né? O pessoal tem usado bastante, que mostra uma curva aí, né? Dos anos 90 até agora, pega a média dos 4 anos lá, dos anos 90, início, e os últimos 4 anos. A área de pastagem caiu 15%, são mais de 30 milhões de hectares a menos de pastagem. O rebanho aumentou 30%, produção de carne aumentou 150%. Ali tem um aumento do abate, um aumento do peso médio. Olha os lotes que vocês mostram aqui diretamente, né, o tanto que a gente tem melhorado. E aí nos dá um aumento de produtividade de 200%, Mauro, em 35 anos. Quer dizer, o que fez isso, né? É claro, a agricultura também está fazendo. Mas tirando a agropecuária brasileira, quem que fez isso no Brasil ou no mundo? Em 35 anos, esse é o 200%. aumento, 200%. Por que assusta? Porque, lembra o que eu falei? A produtividade média hoje, mesmo 200% depois de ganho, ela é baixa ainda perto dos melhores. Quer dizer, aqueles que vão coordenar, que vão liderar essa fase da pecuária, eles estão com o dobro da produtividade média. Essa que é a questão. Então, o potencial nosso, Mauro, é assustador mesmo, é de arrepiar, porque a hora que a gente começar a dar condições, e não é ajuda, dar condições, deixar o produtor trabalhar, deixar a indústria de insumos, os frigoríficos trabalhar sem amolação,
nós vamos dominar mais ainda do que nós já dominamos, que hoje, mesmo não sendo o maior produtor, a gente é 2 vezes maior na exportação do que o segundo do ranking. E isso tudo que o Maurício está trazendo para a gente aqui, pessoal, em primeira mão, leva em consideração fatores e indicadores como pastagens, rebanho, perfil dos sistemas de produção, custos e preços de mercado, relações de troca e a rentabilidade no campo a partir de diferentes níveis de produtividade, viu? Ou seja, é um embasamento firme e forte, viu? E essa última tela... Esse é o gráfico que a gente montou que é mais replicado por aí, viu, Mauro? Ele pega a área de pastagem, o pessoal questiona, mas está lá no censo. Hoje nós temos grupos aí dizendo que em 80 e 90 a gente tinha metade da área que diz o censo, só que nunca explicam como é que pode questionar todos esses dados e como é que explicaria uma queda de 40% na lotação do rebanho brasileiro, que se eu considerar que tinha metade da área de pastagem na década de 90, a lotação está caindo, né? Se a gente colocar o rebanho em cima do pasto, né? Isso não aconteceu. Então, o que a gente pega? Todo o conjunto de estatísticas que existe sobre pastagem, reúne todas, inclui desmatamento nessa conta. Todo desmatamento, pelo critério adotado na Tenagro, é considerado como pastagem. E a curva de pastagem, a linha amarela, cai de 192 para 160 milhões de hectares nesse período. E a produção de carne sobe de 3,7 milhões, que é aquele período que a gente realmente importava carne, até um pouquinho antes disso, né? A gente importava bastante para compor aí o nosso consumo, e vai subindo até chegar aí em 2024 a 11,8. Provavelmente esse ano, que a gente podia ter até uma queda ou uma estabilidade, que eram os cenários projetados para o início do ano, provavelmente a gente vai passar de 12 milhões de toneladas esse ano. Aí a gente consegue bater os Estados Unidos. Talvez ainda não. Se aumentar mais ainda, se a produtividade subir mais ainda, eu acredito muito, porque com quem a gente está conversando, Mauro, tanto de estratégias de nutrição que estão sendo usadas, está mudando a composição de compra de alimentos do produtor, quer dizer, ele está usando mais grão, DDG, que está bombando aí nas fazendas de pecuária, muito semi-confinamento, muito TIP, que existe alguma confusão se é TIP ou semi-confinamento, dependendo de como a gente levanta os dados, muito confinamento, muito animal comendo proteinado ou energético, quer dizer, nós estamos acelerando a pecuária brasileira, então a chance da gente aumentar mais do que a gente está esperando é muito grande. Maravilha. Para encerrar, estamos em plena COP30, Maurício Nogueira, ao final desse encontro global sobre as mudanças climáticas, eu queria saber de você, o que esses países precisam levar para as nações deles em relação à imagem da nossa pecuária? Mauro, eu vou citar as palavras do Roberto Rodrigues, que coordenou um belo trabalho lá para mostrar tudo do agro na COP, né? A gente tem que pensar grande, não é pensar só no nosso sistema de produção e ficar nos defendendo dos ataques irracionais que a gente recebe de fora e de dentro, né? A gente recebe muito fogo amigo de gente aí com umas agendas esquisitas, com interesses escusos e atrapalha o agro. Nós temos que pensar que o conhecimento que nós temos, se for replicado em todos os países tropicais, ou na maioria dos países tropicais, nós estamos falando em resolver a fome, resolver guerra, resolver conflito, resolver ditaduras, resolver problemas que massacram populações que sofrem bastante na mão dessas tragédias, né? Então essa seria a mensagem ideal, que eu acho que é o que o Roberto Rodrigues está defendendo lá, com muita garra, né? Com muito trabalho, com muito suor e apoiado por todo o setor, né? Eu acho que todo mundo apoiou todo esse trabalho que ele levou lá para a COP. Eu acho que esse é o recado que a gente tem que dar, né? O Brasil tem a solução para os maiores problemas do mundo, e isso não como é que fala? Pretensão, né? Não é falsa propaganda, massagem de ego. Nós estamos falando de realidade, nós fizemos isso aqui. Nós já fizemos isso aqui. E aponta os melhores que a gente tem, tanto no plantio direto, como na pecuária e tudo mais, estão muito mais avançado ainda, mostrando que a gente ainda vai crescer. Quer dizer, imagina replicar isso para o mundo, que maravilha, né? Nós estamos falando de problemas maiores do que resolver somente o problema do clima, né? É verdade. Recebo os abraços aqui do Ricardo Costa, do Ceará, pessoal do grupo ACRV Agropecuária, Márcios, lá do norte de Minas, Zé Flávio de Sorriso, João Neto e Ted Ramos, da MMO Agropecuária, também lá do estado do Pará. Pessoal, te mandando um abraço, Maurício. Pessoal da Agropecuária Boa Sorte, de Guiratinga, Mato Grosso,
Pessoal também do Mato Grosso e meu amigo Rodrigo Frigoni, lá da Alta, te mandando um abraço também. Abração para todo mundo. Obrigado pela audiência a todos aí. Meu irmãozaço, obrigado. Sempre que quando ele vem aqui no Giro do Boi, só traz informações e que dá um ânimo, né, no produtor rural. Né? O pessoal fica maravilhado com pé no chão, tranquilo, informações coerentes, consistentes, enfim. Muito obrigado pela sua visita. Apareça sempre aqui no Giro. Mauro, é um prazer grande, sempre um bom papo, passa rapidinho, né? E eu falo demais, sempre reclamo disso. Né? Grande Maurício.